Yo, pessoas! Eu sou a Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre animes para vocês conhecerem novas atividades, para vocês se interessarem por novas atividades. Sabe quando você vê aquele anime que você fica, não acredito que tem um anime desse tema, e aí você às vezes nem gostava ou nunca tinha parado pra pensar na coisa e fica, uau, isso é legal, dá até vontade de fazer. Então este é o objetivo dessa lista. Mas aproveitando em coisas com vontade de fazer, eu sei que muitos otakus têm um desejo incubado de desenhar. Então por isso aí na descrição tem o link do método fanart, que promete ensinar pra vocês métodos para que até o final do curso você possa desenhar seu personagem favorito sem nenhum problema. E não venham com essa de, eu não tenho talento pra desenhar. Gente, isso não existe. Você vai com esforço e tendo os métodos básicos, você consegue chegar lá. Então se você tiver interesse em aprender a desenhar, o link do método fanart vai estar aí na descrição. Mas vamos para o vídeo. E o primeiro anime que a gente vai falar, aproveitando que a gente estava falando de desenho, é justamente arte. O foco do anime arte não é tanto o desenho em si, tipo, você passa e tal, e é claro, você vai sentir vontade de aprender a desenhar vendo os belos esboços da arte, ou você vai se interessar um pouco em aprender algumas coisas envolvendo pintura, você vai ver aquilo e pensar, uau, sério isso? Tem até uma referência super legal que, tipo assim, quando você tá desenhando, você começa a olhar umas coisas de proporção do seu próprio corpo. Isso serve pra mostrar que a gente não é muito proporcional, aliás, eu descubro umas coisas muito tristes. Eita porra! Mas você tá fazendo uma mão, você começa a olhar na sua, ou tipo, até onde a mão vai do tronco, aí você começa a medir as coisas no seu corpo pra tentar alcançar uma proporção. E é interessante que o pessoal comenta que quando a arte pinta com outras pessoas, dá pra ver que a mão que os homens fazem é mais rústicas, são mais rústicas, que as mãos que ela faz, porque a mão dela é mais delicada e ela usa a mão dela como base. E a galera usa das outras pessoas. E no anime arte só pintam os homens. Porque eles estavam numa época antiga onde as meninas não faziam essas coisas. Principalmente a arte que era nascida na aristocracia ou na nobreza, alguma coisa assim. Então ela era uma mulher nobre. Então a última coisa que ela deveria estar fazendo é no meio de um monte de aprendiz de pintor e desenhando. É a última coisa que ela deveria estar fazendo. Então o foco do anime, na verdade, ela quebrando essas barreiras. Primeiro, ela é uma mulher nobre, então em vez dela seguir o papel dela como uma mulher nobre, ela não, dane-se, eu vou pintar. Aí depois ela não consegue ser aceita numa oficina, porque só tem homem nas oficinas, e aí eles cismam que ela não vai conseguir fazer o trabalho que os homens fazem. Então esse é o verdadeiro foco do anime. Mas eu achei sensacional ficar olhando aí todo o esquema de desenhar e tudo mais. Foi bem interessante. O segundo anime da nossa lista é Free. Oi. Não me deu muita vontade de nadar vendo Free, que é o anime de natação, porque ele foca nos fanservices bizarros, tá? Eu não vou mentir. Mas foi bem interessante, porque quando eu era menor eu gostava muito de água. Eu até fazia natação quando era bem pequitita. Tá difícil falar hoje. Então foi bem interessante ver o anime, porque tipo, eu pensei, nossa, que saudade de nadar e tal, da água, e foi bem legal. Só que assim, temos alguns focos variados, tipo, eles ficam dando zoom nos caras saindo da água e as pessoas saem da água sem camisa, e você fica tipo, por quê? Mas você vai aprender várias coisas interessantes, como o revezamento e o nome de alguns nados aí que eu nunca prestei atenção nisso na minha vida. Então foi bem interessante ver eles num esquema competitivo e você ficar tipo, agora é o cara que faz tal estilo de nado. E aí você fica lá tipo, gente, então você aprende algumas coisas novas sobre o esquema aí da natação, o que é bem interessante dar uma olhada. O terceiro anime da nossa lista, eu particularmente adoro esse anime, que é Yuri on Ice. Fiquei viciada em assistir vídeos de patinação, mesmo que eu não saiba a diferença. A hora que eles saem do gelo pra mim, começam a girar, pra mim tá sempre fazendo a mesma coisa. Aparentemente não, tem muitas coisas pra fazer no ar, mas ok. E nesse anime nós vemos patinação. Nós temos o Yuri, que ele tem um grande potencial, só que ele não tem confiança nenhuma em si mesmo. Então isso é bem interessante, não só pelo esquema da patinação, mas que dá pra aplicar em outras partes da vida, que às vezes a gente se sabota. E esse é o caso do Yuri. A vizinha saiu. E esse é o caso do Yuri. Ele se sabota.
idiota. Então, a gente vai ver o Victor, que vira o treinador dele, tentando arrumar isso. E a gente vai vendo eles treinarem, eles fazendo os passos de dança. Cada apresentação ele inicia de um jeito. O esquema da animação eu acho que poderia ser um pouquinho melhor ali, mas ainda assim é muito interessante porque, tipo, é o cara patinando, então é um negócio difícil de fazer. E o anime acaba sendo bem legal. Deu vontade de aprender a patinar com aquilo, o que definitivamente não tem equilíbrio de fazer. Mas você vai vendo a competição, o estilo de cada competidor, as danças, os movimentos, a atitude. Isso é muito interessante. Eles me impediam muito sair da janela. Não consigo concentrar com ela ali. O quarto anime da nossa lista é Love Live. Pra quem já ouviu falar de Love Live, ele tem o Love Live School Idol, ou era Idol School, agora não vou lembrar. Mas tem esse Love Live, tem o Love Live Sunshine, e ambos falam sobre meninas que decidem virar idols para salvar a escola delas. E como elas decidiram virar idol para salvar a escola, não foi algo que tipo, eu sempre quis ser idol. Então elas vão literalmente fazer tudo do zero. Elas têm que aprender o negócio de dançar, o negócio de cantar, e você vai vendo que necessita mais esforço do que você imagina pra isso. Porque elas têm que ter a aparência, as roupas, o preparo físico, tem que ter muita resistência pra aguentar um show, porque elas estão dançando e cantando, isso é um extra. Dançar e cantar ao mesmo tempo. Tenta aí você no seu quarto, vamos dançar e cantar ao mesmo tempo. Não é uma boa, não é uma boa. Então eles têm que fazer isso ao mesmo tempo, então é um negócio difícil pra caramba. Então, principalmente para quem gosta dessas coisas, ver aquilo é tipo, nossa, apesar que é tudo meio floreado, fofinho, porque são meninas fofinhas, né, então tudo cutie. Mas a gente vai vendo o esforço que leva. Chega até no primeiro Love Live, uma menina vai e começa a treinar equilíbrio e tal, porque ela já fazia outro tipo de coisa. E então você vai vendo que requer mais esforço do que esperado. Então dá até uma nova admiração por quem faz. O próximo anime da nossa lista é Koizuru Asteroid. Ele é um anime fofinho e calmo, com meninas fofinhas, assim como o último. Ele não é de grandes emoções, só que as meninas desse anime são apaixonadas por asteroides, ou melhor, as duas principais são. As outras meninas, algumas são também do espaço, interessadas pelo espaço, mas algumas são interessadas por rochas. Então a gente vai vendo tanto um pouco quanto se fala do respeito de rochas que a gente encontra no chão, pedras e tudo mais, quanto sobre coisas do espaço. Então a gente vai ver elas discutindo sobre asteroides, tentando achar asteroides, elas caçando pedras, tipos de pedras diferentes no leito do rio, e elas vão passando algumas informações científicas sem pesar. Então é bem interessante você ficar vendo ali, porque você fica, nossa, que interessante, nossa, será que eu passei por alguma coisa assim? Que tipo de rocha é essa? Então dá aquele negócio assim que você fica. Ou quando você tá aprendendo o nome dos planetas da escola, muitas pessoas, na verdade, pelo menos na minha sala, se interessaram por esse negócio do espaço e tal. Então ver elas montando lá o telescópio, como que faz, como é que rola, é uma vibe totalmente diferente. Aí você fica lá e tipo, que legal! E é o tipo de coisa que você pode pesquisar, aprender e tentar dar uma pesquisada por você mesmo. Então foi bem interessante. E o último anime da nossa lista, ele tem um nome gigante, mas vamos ficar com Housei Kishou Richard Shi. Ele tem mais nomes grudados a esse, porque ele realmente tem um nome muito difícil de falar. A gente vai ficar só com Richard Shi, mais fácil. Mas todo mundo, na verdade, dropou esse anime porque acharam que era um yaoi. Não era um yaoi, é que os caras se dão muito bem mesmo, mas eles são só amigos, então superem. Mas nesse anime a galera fala sobre rochas preciosas, não é? Vamos falar rochas, é difícil hoje. Mas seriam joias, então, tipo, pedras preciosas. Pedras, era essa a palavra. Tudo se fala sobre pedras preciosas, porque o Richard é dono de uma loja e ele vende essas pedras preciosas pra pôr anéis, colares, pra presentear outra pessoa, pra você presentear a si mesmo. E é claro, nós temos o principal, que é um sem noção do caramba, e aí ele acaba se encontrando com o Richard e acaba sendo contratado com o Richard. Então o Richard ensina pra ele sobre algumas joias, os nomes, os significados de cada joia. Então a gente vai vendo um pouco disso misturado com como cada joia se aplica a cada personagem. Por exemplo, chega um garoto pra comprar uma joia específica pra casar com uma joia que ele já tem. O que é aquela joia? Qual é o significado daquela joia? A pessoa que deu aquela joia pra ele, o que ela queria pra ele. Então, tipo, tudo isso vai sendo misturado aí com as histórias dos personagens. E quase todo episódio nós vemos um novo personagem indo lá comprar alguma coisa. Descobrimos porque tá lá coisas tristes, coisas felizes sobre eles. E aí os personagens vão investigando. Na verdade, o protagonista vai investigando, porque ele é muito querido. Mas ainda assim é um anime bem interessante de ver. E esta foi a primeira parte, teremos mais um vídeo sobre isso. Animes que falam sobre umas atividades que talvez você nem imagine, mas vendo o anime você pega um
interesse por fazer. Então se você tiver alguma curiosidade de, tipo, aprender uma nova atividade ou olhar um pouco como seria e ver se você pega interesse, esses animes são uma boa, na verdade. Então espero que vocês tenham gostado e deixem aí nos comentários se algum anime fez vocês se interessarem particularmente por alguma atividade ou algum anime que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, e esse anime meio que tava introduzindo esse ambiente pra gente. Deixem aí nos comentários e aproveite que você está descendo para deixar seu like, se inscrever no canal e na descrição temos os links das nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Até mais!